Olá pessoal, hoje o De Frente com o CEO vai falar sobre transição de carreira e a expectativa com o setor de saúde e varejo. Isso porque vamos falar com ele, que lidera uma das maiores redes de farmácia do Brasil. Jonas Marques, CEO da Pague Menos. Vem comigo porque hoje a entrevista é direto de uma das unidades da Pague Menos. O De Frente com o CEO começa agora. Jonas, seja muito bem-vindo ao De Frente com o CEO. Muito obrigado, Laiane, pelo convite. Eu estava ansioso para ter essa conversa, porque eu sabia que ia chegar a minha vez. E chegou. Muito obrigada por nos receber aqui em uma das suas unidades. E bora falar sobre carreira, lições de liderança e o futuro do negócio? Vamos lá. Vamos começar então, Jonas, falando sobre carreira, até porque a sua carreira é um pouquinho curiosa, né? Você é formado em psicologia, é piloto de avião e CEO de uma das maiores redes de farmácia. Conta pra gente um pouco sobre a sua origem e o que fez apostar em diferentes áreas. Então, Laiane, eu sempre acreditei que carreira é sobre vida e vida é sobre repertório, né? E quando eu nasci, sempre uma criança muito curiosa, eu sou filho de funcionários públicos, nasci em Fortaleza e logo aos 15 anos de idade, muito curioso, querendo estudar assuntos diferentes, eu me apaixonei pelo audiovisual. E convenci os meus pais a fazer uma aquisição de uma câmera Super VHS na época e abrir uma empresa com um amigo. Então foi aí que começou toda a vida. Já tinha cliente com 15 anos de idade, paralela à escola, né? Então isso foi assim uma forma, eu sempre digo, de ter um ângulo diferente para olhar para o problema, né? Porque às vezes o problema é o mesmo, o enquadramento mudando, muda também a solução, né? Então acho que isso foi uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida. E depois entrei na indústria farmacêutica. Antes disso, decidi fazer psicologia porque amava a gente, descobri essa vocação por amar pessoas, né? Entrei na psicologia, fui para o consultório, trabalhei com crianças autistas e com espectro autista, as quais eu tenho um respeito profundo, que eu aprendi muito. Trabalhei no consultório e foi exatamente no consultório que nasceu esse desejo de vir para a empresa. Olha só que coisa interessante. Ah, é por quê? Conta pra gente. Então, minha esposa também é psicóloga, nós nos conhecemos na faculdade, né? E logo no primeiro ano de clínica, a maioria dos pacientes, eles traziam narrativas diferentes, mas a causa raiz era sempre a mesma. Era a diferença entre a vida que eu tenho e a vida que eu gostaria de ter. O que a gente chama de self real e o self ideal, né? E na parte de falar da empresa, sempre trazia que a empresa era um lugar onde o chefe era tóxico, onde a pessoa não podia se expressar, ela não podia ser ela mesma. E essa diferença entre a vida que eu tenho e a vida que eu gostaria de ter, ela traz um sofrimento. E esse sofrimento se expressava no consultório. E eu sempre muito apaixonado por padrão de correlação, ou seja, o padrão que os números eles apresentam nas narrativas, que ainda hoje eu uso na transformação de empresa, chegava em casa e ficava inquieto com aquela situação. Eu dizia, nossa, por que que a empresa, além da família, é um lugar de extremo sofrimento, né? E um dia a gente descobriu que estava grávido, nós estávamos grávidos, né? Minha esposa grávida de gêmeos, e com gêmeos, 2 psicólogos seria difícil também continuar na carreira como psicólogo. E eu falei para ela, eu disse, olha, se tanta gente reclama da empresa, quem sabe se um psicólogo não vai se dar bem lá, né? Porque tem aí uma grande oportunidade. Se a gente conseguir transformar a empresa num lugar de segurança psicológica, que as pessoas podem se colocar, isso poderia trazer um ambiente de mais felicidade para a pessoa, para a família e um ambiente de alta performance. Muito bom. Em uma época que não se falava tanto de burnout, saúde mental na companhia, né? Você conseguiu implementar isso durante a sua liderança nas empresas? Você tem toda a razão. Vamos pensar aí 35 anos atrás. Era um outro mundo, era um outro Brasil. Né? A questão da saúde mental, ela não era vista com a importância que é dada hoje, né? Hoje nós temos um mundo mais diverso, mais inclusivo, muito mais focado na saúde mental das pessoas. Naquela época não era assim. Eu consegui sim. Eu sou, como eu falei, uma pessoa apaixonada por pessoas e que acredita que as pessoas deveriam ter a oportunidade de se desenvolver e chegar na máxima versão delas mesmas, né? Eu sempre digo que eu atingi o meu máximo hoje. Desculpa, ninguém acabou de aprender e é pronto, acho que na vida. Você vai acabar o último dia da sua vida não sabendo de tudo e em desenvolvimento. Nós vamos ser imperfeitos até o dia da morte, né? E levando esse ambiente para a empresa, um ambiente acolhedor, um ambiente de assertividade, de feedback, mas principalmente um lugar que você possa ser você mesmo e atingir a máxima versão que você conseguir de você, isso aí tem muito poder. Inclusive a transformação da Pague Menos e das últimas empresas com as quais eu trabalhei, ela passa por isso.
Uhum. Porque quando você oferece à pessoa a escuta ela é terapêutica. É uma escuta sem julgamento. Uhum. E quando você oferece essa escuta, você deixa com que a pessoa se coloque e ao se colocar, se ela encontrar um ambiente que é resolutivo, que muda as suas dores, que chega ao encontro das necessidades, o que que acontece? A pessoa se motiva. Uhum. Ela encontra um ambiente para se motivar e mudar a empresa junto com você. Então isso aí é muito poderoso, Muito Laiane. bom. Muito bom, Jonas, está sendo ótimo aqui conversar com o senhor, que é psicólogo também, até porque a gente vai falar ainda muito mais sobre liderança, mas ainda sobre a sua trajetória profissional, você passou pela Roche, passou pela Bayer, grandes companhias, né? E decidiu ser CEO. Na verdade, foi convidado para ser CEO da Pague Menos. Conta pra gente o que motivou você a aceitar esse convite e como aconteceu. Então aconteceu de uma forma totalmente inusitada, né? Você imagina que eu não estava pensando em voltar para o Brasil, quase 10 anos fora do Brasil, meus filhos já morando fora, não queriam voltar para o Brasil, não estavam mais conosco, mas também já tinham planos fora. Uhum. E o que aconteceu foi que um belo dia, eu sempre muito inquieto, como eu acho que eu te falei, eu dediquei a minha carreira toda a turnarounds, né? Que é um nome em inglês que fala de gestão da mudança. Pegar empresas que precisam realmente de algum ajuste e transformar em crescimento absurdo, um crescimento desproporcional, em trazer uma nova estratégia de crescimento de mercado, de mudança, ou de entrar de novos segmentos. Então sempre gostei muito disso. E já estava há 3 anos na Austrália, responsável pela Oceania, no negócio de consumo da Baia. Estava chegando já, acho que no fim do ciclo. Meus ciclos são ciclos aí de 5, 6 anos, né? Uhum. E um belo dia, ao ver tanta inovação que tinha no mercado da Nova Zelândia e da Austrália, eu liguei para o CEO da Abrafarma, o Sérgio, e falei: Sérgio, você sempre faz missões com a Abrafarma para os seus varejistas visitar outros países. Traz esses varejistas para cá, porque tem muita coisa. Não só de inovação de produto, de gestão, mas principalmente de liderança. Tinha um caso de uma rede de farmácia australiana que tinha entrado na Nova Zelândia e em 5 anos apenas ela matou o líder, tinha 72% de mercado, e ela virou líder desse mercado. Isso me chamou muita atenção. E esse convite para o Sérgio, no início ele achou muito longe, falou que o conselho da Abrafarma não aprovaria, mas depois foi aprovado. Eu os recebi, me preparei para recebê-los como host lá, e um mês antes eu fiquei sabendo que o curador da missão seria eu, porque os curadores tiveram um conflito de agenda. Então, Uhum. eu tive que me preparar, aprender uma nova profissão, eu diria assim, né? Que é bem complexo você ser um curador. Você tem que fazer aterrissagem do conteúdo, você tem que convidar os palestrantes, você tem que entender quais são as particularidades que conversam entre o mercado que está sendo visitado e o mercado de origem e trazer exemplos práticos. E nessa missão eu diria que eu me achei. Eu fiquei 9 dias com conteúdos de liderança, com conteúdos de psicologia, conteúdos de turnaround e a questão técnica do varejo da Oceania. E ao fim, o Mário estava lá, que era o atual CEO, era o antigo CEO da empresa, e ele falou: Jonas, eu estou encerrando meu ciclo de 8 anos. Falei para o meu pai que você estava aqui, e ele falou que você é o cara que mais entende de gente, você vai ser meu sucessor. Falei: Mário, Uhum. isso não soa como uma coisa possível, né? Uhum. Porque eu nunca toquei um varejo. Eu tenho 32 anos de carreira na indústria, mas varejo nunca. E ele falou: olha, meu pai não vai aceitar um não como resposta, você tem que pelo menos conversar com ele. E ao conversar com o Deusmar, ele me contou sobre o sonho que ele tem da perpetuidade. A empresa na época estava com 42 anos e ele pensa em perpetuar essa empresa, né? E para isso ele precisava de alguém que tivesse um set de competências diferentes. E ao voltar para a Austrália, porque eu estava passando férias em Fortaleza quando eu tive essa conversa pessoalmente com ele, eu ao contar para Margarete, para minha esposa, ela viu assim e falou: ó, seu olho brilhou, não sei se você quer ir, se a gente vai, não vai, mas conversa. E hoje eu estou aqui já entrando aí no terceiro mês do terceiro ano. Olha só como passa rápido. A sua Uhum, carreira é muito curiosa, até porque você uhum. apostou também na carreira de piloto de avião. Conta quando isso aconteceu, o que despertou esse seu interesse. Você ainda é piloto, né? Eu ainda sou piloto, mas sou um piloto amador, né? Um piloto privado. O que aconteceu foi que, desde a minha infância, quando eu tinha 9 anos de idade, isso é uma curiosidade, lembra que eu te falei de repertório? Uhum. Eu acredito hoje, quando eu faço a orientação dos jovens, e queria mandar essa mensagem também: se você é jovem, visite outros países, faça um mochilão, vá nas condições que você tem, mas toque várias superfícies. O segredo de você ter uma carreira que ela é pluralista, que ela é holística, que ela é grande, que ela pode crescer, é você ter estudado coisas completamente diferentes. Porque, inclusive, na psicologia se fala que o nível de percepção tem a ver com o nível de informação.
Se você não conhece, você não percebe. Então, com isso em mente, quando eu tinha 9 anos de idade, tinha um amigo dos meus pais que era piloto de uma companhia, de uma construtora. E essa construtora tinha um escritório que ficava a 1.000 quilômetros de distância. Ele, sabendo que eu era apaixonado por avião, ele me ligava e dizia assim: Jonas, você quer estudar no avião? Nossa, esse dia era o mais feliz da vida. Então, todas as semanas, um dia à tarde, eu ia fazer um voo com ele para Fortaleza, Rio Grande do Norte, Fortaleza, uma das cidades do Rio Grande do Norte, e eu ia estudando dentro do avião. E com 9, 10, 11 anos, fiquei 3 anos nessa vida, né? Estudando E eu matemática, português, é isso? estudando as tarefas que eu tinha da escola dentro do avião. Uhum. Um dia por semana, uma tarde. E eu ia na cabine, eu lembro, e às vezes ele ia levar correspondência, e eu ia perguntando para ele. Como meus pais não tinham condição, filho de classe média, né? Com muitos sonhos, mas poucos recursos, você sempre pensava assim: no dia que eu conseguir que a minha vida dê certo, que eu tiver um pouco de dinheiro, eu vou me formar na carreira de piloto. Então, foi assim que eu fiz, né? Mas aí isso aconteceu com já bastante avançado, Você tinha 40 anos quantos de anos? idade. 40 anos. 38 anos de idade, quando eu tirei o brevet. E aí fui estudar todos os finais de semana, porque eu não podia, na semana eu tinha trabalho, né? E nesse dia que eu ganhei asas, assim, foi um dia mágico, sabe? Porque eu acho que a gente destrava uma outra dimensão, né? Você acostumado a dirigir um carro, ou andar, ou pilotar uma moto, uma bicicleta, você está num eixo. Quando você começa a voar, você está em 4 eixos, né? Então, assim, isso trouxe além de uma felicidade muito grande, porque fechou um ciclo, eu diria, de uma criança que estudava dentro do avião e sonhava em ser piloto, realmente passar a pilotar. Além disso, trouxe o comportamento de pensar no negócio com uma aviação. E um dia eu vou escrever um livro. Você vai ser convidado lá em primeira mão, porque a aviação tem tudo a ver com a empresa. Você tem o fluxo de combustível, o fluxo de caixa, você tem um plano de voo, plano de negócio. Você tem que tomar decisões, você tem que entender que o ambiente muda, o ambiente do negócio muda, o ambiente na aviação também muda, né? Então, assim, tem muitas questões da complacência, que é o sentimento de conforto que o piloto sente diante de uma situação de emergência, ele não age, morre, ou porque não faz o checklist, ou a companhia aérea aconteceu aí há poucos meses atrás, não faz a manutenção. A complacência que a gente vê na aviação que mata, também mata as empresas, que é esse senso de conforto, de prazer que as empresas entram e as coisas passam a ter porta-retrato e você não combate o que está errado e aquilo passa a ser parte da realidade e as empresas não crescem, né? Então foi isso um pouco, parece uma loucura, né? Como as coisas, hoje vejo a minha vida como um grande filme, né? E até uma coisa que você me puxou o gancho, você me permite, no dia que eu tirei o brevet, eu levei toda a minha família para voar, né? E aí o meu filho Pedro, os gêmeos, Pedro e Matheus e a Mariana. E ele falou assim: pai, eu quero ser o último. Tá bom, voei com a minha esposa, voei com a Mariana, voei com todos, ele foi o último. E ele chegou para mim e falou: pai, você deixou decolar o avião? Eu falei: mas claro que não, você tá louco. Passei 8 meses para chegar aqui, eu te falei que era seguro. Ele: você me contou que era seguro. Então, deixa eu pelo menos puxar aqui o manche com você e decolar. E eu deixei com segurança, ele só tocou no manche, a gente decolou, teve uma conversa maravilhosa. Eu chamo isso de privilégio invisível. Privilégio invisível são aquelas situações que você está inserido, mas você não sabe a grandeza dela. Você só vai saber no futuro. Porque você não consegue ter capacidade, lucidez para entender noção aquilo. ali na hora. O meu filho morreria 12 horas depois desse voo. Foi a última vez que eu conversei com ele. Foi uma conversa maravilhosa. A gente voou junto, pousou. Ele foi para uma festa, voltou da festa, dormiu na direção e faleceu. Então, assim, eu entendo que a vida, ela vai trazendo, como uma coxa de retalho, oportunidades, né? Deus é muito bom, sou católico, de que ela te dá oportunidades para que você possa fechar as coisas que você abre, né? Então, eu fico pensando de trás para frente que aquele momento que era um privilégio invisível, ele, na verdade, nasceu numa criança que tinha o sonho de voar. Mas que tá tudo ligado, entendeu? Total. Que inspiradora a sua história. Muito obrigada por dividir isso aqui com a gente. Também tenho certeza que muitas pessoas que ouvirem, que estão assistindo aqui essa entrevista, vai entender ou muitas vezes se espelhar também na sua história. E aproveitando até essa sua experiência, para você, qual é o maior desafio? Pilotar um avião, uma família ou uma empresa? Eu acho que o maior desafio é viver o dia. O maior desafio é estar presente aqui, né? O maior desafio é tentar despertar as pessoas de que o maior bem que a gente tem é o tempo de vida. E
como começou lá no consultório, que eu ouvia tanto problema sobre a empresa, sobre o casamento, sobre a família, né, que tem essa diferença entre o self real, que é a vida que eu tenho, e a vida que eu gostaria de ter. Eu vejo muito potencial nas pessoas para elas serem mais felizes. Eu acho que o maior desafio meu é manter essa lucidez de entender o tempo, que tem tempo de frear, tem tempo de acelerar, tem tempo de mudar, tem tempo de ficar calado, né? E a resiliência em seguir a missão de vida. Acabei de te contar um exemplo de uma bomba atômica que cai na vida da gente, que é uma perda, que você tem que elaborar um luto e que você tem um compromisso com os vivos, né? Que você tem que, apesar da dor, você tem que se levantar. E você falou que isso pode ter um impacto em quem está nos ouvindo. Hoje, tanto a Margarete quanto eu, a gente toma conta de pais que também passaram a mesma situação e não conseguiram elaborar esse luto, né? Cada um tem uma dor, cada um tem um lugar e cada um tem um tempo, né? Então acho que o maior desafio é esse, é você ter uma vida que ela seja uma vida equilibrada, mas que você esteja inteiro com a sua família, que você esteja inteiro na tua vida pessoal, no teu cuidado com o teu corpo, com a tua vida, no cuidado da empresa, né? Então acho que o maior desafio é esse, é manter a lucidez, manter a resiliência e que você possa ter um impacto positivo na vida das pessoas. Porque não é sobre a gente, é sempre sobre o outro, né? Eu dei uma palestra ontem e falava das viradas das empresas do ponto de vista humano. E falei das espécies, né? Você pega um ovíparo, uma tartaruga, né? Vamos para a base. A tartaruga, ela vem ali para a areia, uma tartaruga centenária, coloca os ovos. Daqui a 20 dias esses ovos eclodem e essa tartaruga não nada para a serra, ela não anda por interior. Ela nasce no escuro e vai direto para a água. Ela vai para a água e nada sozinha. Ali, né? É o instinto, ela nasce pronta. Olha para a gente, nós somos mamíferos interdependentes, extremamente frágeis. Se você abandonar uma criança de 1 ano de idade, ela vai morrer. Ou de fome ou atropelada. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tem crianças de 28 anos que ainda moram com os pais, né? Então nós somos interdependentes, a gente imita um ao outro, né? Então essa consciência de que não é sobre a gente, é sobre o outro, que a gente tem que entender com as pessoas e tirar o máximo delas para que elas possam dar o máximo na empresa, para a empresa poder crescer e vir um ciclo virtuoso. Acho que isso é uma coisa muito legal que me motiva. Jonas, agora vamos falar um pouquinho de negócio, aproveitando que você falou desse crescimento, né? Como é importante uma empresa crescer. Os resultados da PagMenos foram muito bons no último ano, né? Vocês acabaram de soltar os resultados aí no balanço. Conta pra gente hoje como é que tá a PagMenos, o tamanho dessa empresa. Então, nós estamos extremamente orgulhosos de mostrar que investir em gente dá resultado. É um case de gente, né? A gente acabou de publicar os resultados, nós tivemos um crescimento em todas as linhas do P&L, acima das expectativas do mercado, começando com venda. A venda de mesmas lojas, ou seja, sem contar lojas novas, ela foi extremamente sólida de acordo com os últimos 5 trimestres. Os últimos 5 trimestres nós crescemos, venda de mesmas lojas, acima de 17%. Nesse caso, nós chegamos a 18,6% de crescimento no quarto tri e a 18,3% de crescimento no ano. Então isso é receita. Quando a gente vai para a EBITDA, nós estamos ainda mais felizes. Nós crescemos 1,9 vezes o EBITDA em 2025 versus 2023. Então a gente teve um crescimento de 44% versus o ano passado, mas um salto. Em 2023, o nosso EBITDA era 475 milhões. A gente chegou a 905 milhões em 2025. Com isso, crescendo venda, crescendo EBITDA, a gente desalavancou a companhia, né? Dívida líquida EBITDA. Então a gente partiu de 3,6, que era o endividamento da empresa em 2023, para 2 vezes EBITDA em 2025. E se a gente vai atrás de lucro líquido, nós atingimos 235 milhões de reais, que é 90% de crescimento. Então isso orgulha muito a gente. São resultados que nenhuma outra empresa do mercado chegou nesse nível. E o grande parte do nosso crescimento, ele é sólido porque ele vem do crescimento de clientes. Aqui vem o meu orgulho. São 22 milhões e 200 mil clientes que a gente tem e que a gente cuida com muito carinho. E a qual eu aproveito para agradecer a confiança. A gente cresceu 10% o nosso número de clientes, cresceu o ticket médio, cresceu a unidades por cesta, né? Então isso trouxe um crescimento muito grande de volume. Se você vai ver, Laiane, o crescimento de volume foi 12%, o do mercado foi 1,2%. Então a gente cresceu quase 12 vezes o mercado em termos de volume. Isso é muito sólido.
Outra coisa que a gente se orgulha, que está ligado com isso, é que eu sempre digo que os números seguem os comportamentos. Se o comportamento é certo, o número vai aparecer. Então eu consigo ver, nós conseguimos ver essa correlação. E um dos acordos que eu fiz com os acionistas quando vim, é que eu não vim aqui para deixá-los mais ricos. Só isso. Que a gente ia devolver para as pessoas. E foi isso que a gente fez. Então, desde 2024, a gente é uma rede que dá plano de saúde para os 27 mil funcionários. Nós somos a única rede no mercado que tem plano de saúde das grandes para todo mundo, para as famílias. Eles podem incluir a família. A gente baixou a coparticipação. Com isso, é como se eu desse um aumento de salário. Né? A gente faz avaliação de desempenho, aumentos por mérito. Nós tivemos 2 natais maravilhosos, né, com uma cesta de uma marca famosa, com uma bolsa personalizada, com um peru, uma picanha suína, que muita gente deve estar dizendo, nossa, que coisa pequena, né? Você dá um kit de Natal com proteína. Essa não é a situação do Brasil. Né? Então, quando a gente olha, a gente não pode olhar com nossos olhos. A gente tem que olhar do ponto de perspectiva do outro. Teve gente que chorou quando recebeu esse kit. Então, a gente ficou tão feliz que esse ano passado, agora a gente fez uma enquete. O que eles queriam dentro da cesta. Então, essas pequenas coisas, grandes coisas que a gente faz no CD, a cesta básica, a gente pegou uma parte desse lucro e melhorou a vida das pessoas. As pessoas mais engajadas, elas sendo ouvidas, que eu te falei que o escuta é terapêutica lá atrás, e mostrando resolutividade, a atenção nas pessoas, acabou gerando resultado. Então, estamos felizes. Muito bom. Ainda sobre benefícios, a escala 6x1 é um tema que está muito quente, promete movimentos nesse Sim. ano, né? Como você vê essa escala? Como é que está a escala hoje aqui? Como é que você tem cuidado da saúde mental dos funcionários? Problema polêmico, que eu acho que eu vou surpreender um pouco com a minha resposta. Primeiro vamos alargar nossa visão, né? Eu tive o privilégio de trabalhar em 3 continentes diferentes, né? De morar na Itália por 5 anos, morar na Oceania por 3 anos. Então eu vi diferentes sistemas. Quando a gente olha para a escala 6x1 no mundo, ela já está sendo flexibilizada. Outros países já adotaram jornada reduzida. Quando a gente vem para o Brasil, ela não é uma mudança banal. Por que ela não é uma mudança banal? Porque ela mexe com atividades como o varejo, que está aberto dia de domingo. A gente é um serviço de utilidade pública. Nós somos uma farmácia. A maioria das nossas lojas está aberta por 24 horas. Né? Tem uma pessoa sofrendo do outro lado, tem uma pessoa doente, tem um familiar que precisa de um remédio. Então, isso traz uma pressão para o setor. A gente, se isso for aprovado, a gente vai ter que se adaptar. Né? Tudo bem, vai dar para se adaptar. Olhando por outro lado, é bom porque a gente melhora a qualidade de vida das pessoas que aqui trabalham, porque ela tem uma folga a mais. Eu acho, particularmente, que muitas delas vão pegar esse dia a mais e vão arrumar outro trabalho, porque infelizmente o brasileiro ele precisa completar a renda. Agora eu queria chamar a atenção para o comportamento humano. Tá? Eu vivi o Covid quando morava na Itália. Então eu vi essa transição do trabalho físico para o trabalho virtual, né? Que até eu tenho uma particularidade que é uma opinião. Eu acho que você trabalha de casa, você não cresce de casa. Então aqui, uma mensagem para os jovens. Queira o trabalho físico, queira o olho no olho, aprenda, lidere. Porque de casa você não vai aprender isso. Isso aqui é relacionamento humano. Agora vamos voltar para o trabalho, para a escala 6x1 e 5x2. Na Nova Zelândia foi implementado 4 dias de trabalho. Unilever, Nestlé, várias empresas, né? Você vai trabalhar 4 dias e vai folgar 3. Isso perdurou por mais ou menos um ano e alguma coisa. Desistiram, porque descobriram que a quinta ficou mais curta. O pessoal parava de trabalhar antes. Então, no fundo, numa semana de 7, você trabalhava 3 dias e meio. Aí você disse assim, Jonas, o que isso tem a ver com o Brasil com 5x2? Eu te explico. Será que a gente está preparado para descer de 6x1 para 5x2? Isso não vai mexer com a forma com que as pessoas têm o tônus de aplicarem o seu trabalho, de se dedicarem ao trabalho? Eu tenho uma dúvida. Eu realmente tenho uma dúvida. Então não somos contra a escala 5x2. Se ela vier a ser aprovada, a gente vai se adaptar. A gente já trabalha com essa possibilidade, com a escala, fazendo simulações já faz mais de 6 meses. Mas eu acho que nós, pelo menos, temos que preparar o nosso colaborador, o nosso funcionário, para o que isso significa. Né? Tem aquela coisa que a gente diz o ditado assim, não peça o que você não sabe o que vai fazer quando você receber. Então acho que a gente tem que se preparar para isso e tem que olhar a coisa de uma forma mais ampliada, levando em consideração a situação do país. Muito bom.
Vamos falar ainda, eu fiquei com uma dúvida, Jonas, ainda sobre o resultado, porque a empresa chegou em 2025 com 16 bilhões de Sim, 16 faturamento, bilhões de certo? reais, sim. E o que motivou esse crescimento? Até, não foi só apenas o número de clientes, né? Isso obviamente ajudou, mas o que atraiu esses clientes? Primeira coisa que a gente separou a nossa jornada é em fases, né? Desde o início, quando aqui cheguei, fiz uma coisa completamente diferente. O diagnóstico foi feito em 2 semanas, porque eu sorteei 350 pessoas em 26 mil nomes, peguei essas 350 pessoas, dividi em 70 grupos de 5 pessoas e passei 1 hora com cada 5 pessoas. Então eu tive 70 horas de escuta. Lembra que eu te falei do padrão de correlação? Então, o que a gente ouve em 70 grupos diferentes, de 1 hora cada um, 70 horas de escuta, é muito potente. Primeiro que você deixa que a pessoa tenha catarse, que ela fale. Depois você ouve. O que você ouve, você organiza as respostas, né? Então, o primeiro ano foi um ano de volta às bases. A gente fez o básico bem feito no primeiro ano. Time certo, no lugar certo, com os benefícios certos, com as missões que a gente montou operacionais, melhorando a loja, look and feel da loja, trocando aparelho de ar-condicionado, melhorando a copa do funcionário e trazendo ele para o jogo, explicando qual era a estratégia. O ano de 2025 foi um ano de consistência, né? Entregamos esse resultado, que foi um resultado realmente recorde. Como a gente implementou a nova estratégia, a gente criou a telemetria, uma telemetria de pessoas e de operações, trazendo os dados de forma organizada para montar planos de ação super simples para conversar com as pessoas no varejo. Nós implementamos as lives. Todo mês nós conversamos com os 1.700 gerentes de loja. Todos os meses a gente conversa com os nossos 27 mil funcionários. Isso é um maior orgulho. Por quê? Porque, de novo, a gente fala e ouve. Né? Então, isso é um segredo. 2026 é o ano da escala. A gente quer pegar todas essas iniciativas que nós tivemos nesses anos e fazer com que isso continue se perdurando e também investir na abertura de novas lojas. Eu não posso te falar quantas lojas ainda, porque a gente não dá guidance, mas a expansão vai ser um foco que a gente tem. Por quê? Porque com o crescimento de mesmas lojas acelerado há 2 anos, tem uma hora que você não consegue mais entregar o mesmo nível de crescimento das mesmas lojas. Então você precisa de lojas novas para crescer. Muito bom. No último ano, quantas lojas vocês abriram? 51 lojas. Então, mas o que a gente pode esperar de novidade? Você não pode falar de novas lojas, mas nesse ano, o que a gente pode esperar da Pague Menos em um ano que vai ter Copa do Mundo, eleições? Vai ser desafiador ou mais um ano comum? Laiane, no varejo não tem um dia comum, né? Muito menos um ano. A gente se preparou muito para o ano 2026, porque como você mesmo falou, ele é um ano atípico, né? Você tem Copa do Mundo, eleição, e não só isso. Você tem escala 6x1, você tem redução de jornada de trabalho e você tem a isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil reais. Então você tem aí uma dinâmica diferente. A gente adaptou o nosso calendário promocional de forma completamente feita à mão para o ano. Né? Por exemplo, vou te dar uma novidade em primeira mão. Março é o mês do consumidor. Nós temos 3.000 produtos em promoção. 3.000. A gente decidiu concentrar o nosso foco exatamente no mês de março. Não adianta eu fazer uma promoção lá no mês da Copa. Eu não vou ter atenção do consumidor. Né? Então a gente procura, geralmente, trabalhar no mínimo detalhe de execução, de planejamento, de estratégia, de conversar com o consumidor para ver como que a gente vai chegar aí na dinâmica do ano. Você sabe uma curiosidade? Quando chove, não é só na Pague Menos, mas todas as redes de farmácia sofrem um pouco com a venda. Né? Por causa do o movimento, consumidor né? ele não vem para a loja. É mais promissor para a rede de farmácias, para vendas mesmo? Tem 2 períodos que são muito particulares, né? O primeiro deles, a alta de medicamentos, que como os medicamentos têm o preço controlado pelo governo e eles representam 70% da nossa venda, no dia 1º de abril entra a nova tabela, então o mês de março ele é bem movimentado, porque muitos consumidores, muitos pacientes, eles preferem antecipar as compras no mês de março. E a outra, que já ficou famosa no Brasil, não só para o nosso segmento, é a Black Friday. Na Black Friday você vê uma procura, porque realmente, no nosso caso, a gente sobe a atividade promocional e os clientes, mas vem em peso. O mínimo que a gente cresce na Black Friday é 40%, né? 40%, 50%. Então, são ofertas reais que a gente oferece para o nosso consumidor. É difícil mesmo entrar numa farmácia e não sair com alguma coisa, né? Tem de tudo aqui dentro. Mas, aproveitando que você falou muito do mês de março, provavelmente vai ter a queda da patente da Ozempic, que é outro momento, enfim, muito importante para o seu setor.
Qual a expectativa com isso? Quanto isso pode impactar o setor e o quanto esse medicamento representa hoje nas vendas? Perfeito. Essa classe dos emagrecedores, né, chamado de GLP-1, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, é uma verdadeira revolução. No meu caso, trabalhei 30 anos, mais de 30 anos na indústria farmacêutica, e eu posso te falar que, na minha modesta opinião, essa é a grande invenção do século. Isso muda tudo, né? Explodiu de vendas. Explodiu, porque ele é o primeiro produto que ele age no sistema límbico, tirando aí essa compulsão pela comida, pelo doce, pelo álcool. Então isso aí é um divisor de água, você pode ter certeza. Eu até tomo a licença poética de comparar com a invenção da penicilina, em 1928. Né? A idade média de uma pessoa em 1928, a expectativa de vida, era de 32 anos. Olha como mudou em 100 anos. Né? Assim a gente vai ver o GLP no futuro. E o que está acontecendo é que o Brasil está na vanguarda do mundo, porque o Brasil será o primeiro país a ter a quebra de patente da semaglutida, que é a droga do Ozempic e do Wegovy. E a gente teve conversas aí com os fabricantes e um deles vai trazer já agora em julho. Em julho chega o similar, o produto similar, né? Que depois vai vir o genérico. Mas o primeiro produto que vem para o mercado é julho. E a gente acha que, por uma questão de acesso, nós vamos ter uma base da pirâmide, um percentual da população que vai ter mais acesso ao medicamento. Porque, óbvio, ele vai ter uma redução significativa de preço. O preço não está definido ainda, mas é bem acessível. Então, isso é uma mudança de patamar, realmente, nos pacientes que podem ir para o seu médico, ter o medicamento prescrito. Eu gostaria de lembrar que é um medicamento de prescrição. A Pague Menos, ela respeita a receita do médico, né? Mas isso vai ser uma explosão de mercado, sem dúvida. E a gente está muito feliz, Laiane, porque nós somos a rede de acesso do Brasil. Né? A segunda maior rede, mas a gente se especializa na classe média expandida. Então você imagina, 70% dos nossos negócios estão no Norte e Nordeste. Você há de convir que as pessoas que estão usando o produto, eles estão mais focados aonde? No Sul e Sudeste, né? Então vai ser a vez do Norte e Nordeste de dar uma grande parte da população ter acesso a essa droga, que não só reduz peso, mas que ela muda todos os índices, né? Tem estudos aí, redução da esteatose hepática, que é a gordura do fígado, né? Redução realmente da compulsão por doces, então redução de diabetes, dos índices glicêmicos. Então isso aí é verdadeira revolução e que a gente está aguardando para que a gente possa dar o melhor serviço e o melhor acolhimento para esse novo consumidor, novo paciente dessa categoria. Jones, aproveitando, o quanto que isso vai impactar a meta de crescimento para esse ano? Então, a gente foi mais conservador. Como nós não saberíamos ao certo, não sei se você sabe, mas o budget, quando a gente faz o orçamento, é geralmente em setembro do ano anterior. Então, em setembro do ano passado, a gente realmente não sabia quando esse produto ia chegar, quando ele estaria disponível, não estava tão claro. Então, a gente considerou um budget bem baixo, assim, um orçamento baixo, conservador, para que esperasse realmente o produto chegar. Mas dizem, né, que o mercado de GLP-1 ele é pelo menos 5 vezes mais, o mercado informal. Né? O Brasil, diferente dos outros países, ele tem a manipulação, por exemplo. Quando você junta manipulação e a entrada ilegal de medicamentos dessa classe, que é uma pena, porque é um problema de saúde pública, você tem aí pelo menos 5 a 7 vezes maior o mercado. Então a gente realmente está esperando que isso seja transformacional, mas isso é um upside nos nossos números, nós não consideramos até agora. Mas tem uma previsão de porcentagem? Quanto que vocês podem crescer esse ano? Não posso falar, mas a gente quer continuar crescendo nos patamares que a gente vem um pouco abaixo, porque como eu te falei, a questão de venda de mesmas lojas, ela muda, né? Porque uma hora, depois de crescer 2 anos a 17%, 18%, você pode ir 16%, 15%, ou seja, mas a gente quer, como declaração, crescer mais do que o mercado. A gente quer ganhar market share. Nós não damos nenhum guidance de crescimento para o ano. Perfeito. E quanto esse medicamento, no caso o Ozempic, o quanto isso representa hoje do negócio? Já representa 10% do nosso faturamento. 10%. No ano de 2024 representou 4%. Então você vê realmente que é um produto transformador. Né? Sim. Ainda sobre vendas, o quanto a tecnologia está ajudando nessa questão de vendas, né? Até porque eu acredito que depois da pandemia o e-commerce explodiu, principalmente no setor de farmácia, né? Hoje o negócio digital, e-commerce, e outros canais digitais representa 21% da nossa venda. E o mais interessante e curioso é que a maioria dessas vendas são clique e retira, ou seja, o cliente entra no nosso app, entra no site, entra no WhatsApp, ele compra na conveniência dele, né?
é uma estratégia de um canal só, um omnichannel. Ele compra e ele faz o clique e retira, ou seja, ele compra e vai na loja. Quando ele vai na loja retirar, ele aproveita para comprar o desodorante, o sabonete, os produtos de higiene e beleza, né? Então, esse é um segmento que vem crescendo, uma parte da venda que vem crescendo muito. A gente tem crescido 55% nos últimos 2 anos, a venda digital. Então, você tem razão, isso é uma tendência. A nossa estratégia, a gente não quer aumentar essa venda por aumentar, queimar a margem, vender. Não é isso. Nossa estratégia é que ele seja atendido, o cliente, aonde quer que ele prefira ser atendido. O melhor lugar, da melhor forma, no melhor tempo. Né? Eu acho que é uma questão de conveniência. Investimento em tecnologia, a gente vem investindo bastante, né? Todo mundo, muito se fala só de inteligência artificial. A gente é mais prático e mais simples nisso. A gente não quer transformar o mundo com inteligência artificial e também não acredita, como vários empresários, que eu tenho como cortar 20% das pessoas que eu tenho e colocar tudo IA. A gente não vai por aí. Atendimento aqui é muito humano ainda, Atendimento é humano, é capital intensivo, pessoas. O que a gente fez? Já há quase um ano, a gente tem feito um letramento dos funcionários que querem, para eles entenderem como é a inteligência artificial, do que se trata, como ela muda a vida dele, a profissão dele. Porque primeiro a gente quer alertar as pessoas que isso é inevitável. Vai mudar a forma de trabalhar, vai trazer mais produtividade. E eu sempre falo que um humano que entende inteligência artificial, ele tem como se tornar um super-humano, porque ele vai ser muito mais produtivo. Lembra que eu falei que a percepção tem a ver com o nível de informação? Como se você tivesse triplicado o teu nível de informação no mesmo período de tempo. Então, acho que você vai poder entregar mais. Eu fui para Nova York ano passado para um maior evento de empresários, de executivos, CEOs, que é o Brazilian Week, todo ano tem, né? E eu fiquei muito assustado de ver que na conferência dos bancos, que todos os empresários e todo mundo estava comemorando uma redução de 20% no número de pessoas e que o IA ia transformar tudo. Esse ano, fui para os Estados Unidos de novo, é diferente. Está começando a falar de pessoas. Então não é tão simples assim. Né? Até escrevi no LinkedIn, que eu sou muito ativo no LinkedIn, quando voltei de lá, um texto que era rogai, porque era no final AI, né? De Artificial Intelligence, rogai por nós. Porque se isso acontecer, nós vamos ter um problema de economia global. Eu não tenho como sustentar um desemprego global de 20%. Então, que bom saber que o Schumpeter, lá em 1933, que criou a história da criatividade disruptiva, de que ele prova que tem ciclos de criatividade e inovação destrutiva, mas que o mundo se regula nesses ciclos. Então eu continuo acreditando nessa teoria de que não é o fim do mundo, pelo contrário, é um novo ciclo, é uma nova fase, veio para empoderar e que a gente tem que ter uma consciência muito grande de como é que você pluga isso no teu negócio sem perder esse corpo a corpo e também dando às pessoas a oportunidade delas se desenvolverem e não só perder emprego, né? Sim, total. Eu sou varejista, eu preciso de pleno emprego para poder continuar crescendo, né? Muito bom. Jonas, você falou muito aí da expectativa com a Pague Menos, mas eu queria ouvir de você, para a gente fechar esse bloco de negócios, a expectativa com o setor farmacêutico, né? Até porque no último ano, segundo um dado aqui do relatório do BTG, o mercado farmacêutico brasileiro movimentou cerca de 132 bilhões em 2024. Gigante, né? E a expectativa é de crescer perto de 10% esse ano, Sim. em 2026 também. Esse ritmo para você é sustentável? Faz sentido? Sim, Laiane, é um setor extremamente resiliente. Se você voltar nos dados do BTG ou da IQVIA 30 anos, você vai ver que em 30 anos o crescimento é duplo dígito. Né? O crescimento composto é sempre de duplo dígito. 10, 12, 13, alguns anos cresceu 15%. Realmente a previsão é entre 10% e 11% para o ano. Então, um setor super resiliente. Por quê? Porque, graças a Deus, a gente tem um dos sistemas de saúde melhores do mundo. Eu sou um entusiasta do SUS. Né? Muito tempo na minha vida eu trabalhei com pacientes do SUS, né? Nas indústrias farmacêuticas. E o SUS é um dos melhores sistemas do mundo. E a farmácia popular também, ela trouxe a possibilidade das pessoas de baixa renda tratarem hipertensão, diabetes. Então as perspectivas são as melhores para o setor, é um dos poucos setores que tem esse nível de resiliência. E a gente está trazendo, no fundo, um mundo mais saudável, uma melhoria da pirâmide etária, as pessoas estão vivendo mais, e isso traz com que a gente possa viver com mais saúde e ter longevidade. Muito bom. Estamos chegando agora ao nosso último bloco, que é para falar sobre liderança.
Vamos começar falando sobre o seu principal desafio. Jonas, você é CEO da PagMenos desde janeiro de 2024. Qual foi o seu maior desafio como CEO? O maior desafio é gente. E eu vou responder isso pra você por ad eterno, né? Eu recebi essa pergunta de investidores essa semana. O que te preocupa? Qual é o maior desafio? Gente, gente, gente. Eu acho que quando se é um case de pessoas, a coisa principal de uma empresa é gente. Então você tem que ter o melhor time, um time treinado, um time que encontre um ambiente de motivação. E eu te falo o seguinte, quando você está operando numa situação de um time de alta performance, quando você está entregando pelo menos o dobro do mercado, crescendo o dobro do mercado de forma acelerada, a percepção humana ela vai levar sempre para a complacência, que é a zona de conforto. A gente busca a zona de conforto. Vou te dar um exemplo. Hábitos. Ninguém vive sem hábitos. Os hábitos são uma resposta do nosso organismo para que ele possa salvar energia. Porque se todo dia eu acordo na mesma hora, escovo os dentes, tomo banho, tomo café e vou trabalhar, e às vezes você dirige no seu carro, pega o ônibus, você não lembra de nada do caminho. Às vezes tem gente chegando no trabalho, você veio por qual caminho? Meio no automático ali, né? Também não lembro, porque a gente vive no automático. Então, quando você tem uma equipe de alto desempenho, um time muito bem formado como o nosso, você tem que estar todo o tempo mudando o ambiente, trazendo gente nova, engajando, fazendo dinâmica de grupo. Então, esse é o grande trabalho. Por quê? Se você pode dizer, qual é o maior desafio? O desafio é a execução. Mas quem que faz a execução? Quem faz a execução são as pessoas. Né? Então, assim, essa relação que a gente tem com o time, com a perspectiva de gente, de cultura, a maior parte do nosso tempo, do meu tempo, está investido aí. E a outra parte é desenvolvimento, né? Eu te falei que é repertório, é desenvolvimento. Você imagina que nós, como rede de farmácia, 60% dos nossos farmacêuticos se formaram com bolsa de estudo da PagMenos. A gente oferece universidade para as 27 mil pessoas. E eles pagam uma pequena parte. O curso de farmácia, por exemplo, com a Único Skills, com a Estácio, R$ 99,00 eles pagam. O resto a gente paga. Então isso traz a mudança na mobilidade da arquitetura social. Total. Porque se você não estuda, se você não evolui na tua carreira, você vai ficar, se você entrou na base da pirâmide, você vai ficar aí para sempre. E a gente não acredita nisso. Então o desafio número 1, 2 e 3 é gente, é engajamento, é fazer entender a estratégia, é comunicar, é medir a execução, né? Porque nem tudo são flores. A gente tem que trocar pessoas, tem que, então, eu acho que pessoas é uma disciplina extremamente importante, pouco falada e muito pouco praticada, porque eu não vejo muitos líderes no topo da pirâmide caminhando sobre suas palavras. Eu não vejo. É muito fácil o que eu digo e não faço o que eu faço. Então aqui fica outro conselho, né, para os jovens, para as pessoas. Olhe para os seus líderes e veja se você pode se espelhar nele. E eu digo para os líderes, deixa eu conhecer o teu time te representa? Eu gostaria de ver se ele te representa. Porque a gente sempre tem que contratar pessoas melhores do que a gente sempre tem que ir atrás disso. Né? E é assim que você faz uma empresa forte, através de um time forte. Muito bom. Uma dúvida, turnover é um grande desafio do setor farmacêutico? Por quê? É o maior desafio do setor de varejo é o turnover. Né? A gente conseguiu reduzir o turnover em 40%, mas ele ainda é bastante alto. Né? Você tem segmentos do varejo que opera com 60% de turnover no ano, com 50%. Né? Nós estamos aí na faixa de 40%, que ainda a gente considera alto, porque isso traz um desafio de treinamento. E como é que a gente tenta mudar isso e tem reduzido 40% aí nos 2 anos? A gente investe muito em recrutamento, seleção e contratação. Na chegada desse profissional, para explicar para ele o ofício, para ouvi-lo, de novo a questão da escuta, né? Dizer que a gente está com ele, que é difícil começar, mas esse daí é o principal gargalo do setor. Agora falando sobre saúde física, mental, uma curiosidade, quero entender como é a sua rotina. Você falou de hábitos, enfim, como é que você cuida da sua saúde física e mental, equilibrando a vida profissional e pessoal? Muito boa pergunta, Laiane. Você lembra que eu te falei do poder do aqui e agora, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tento praticar na minha vida. Normalmente eu acordo 4h45 todo dia, moro em Fortaleza, próximo da praia, 5 horas, 5h15, eu tô dentro do mar. Eu sou um remador, sozinho, de surf ski, e eu vou pro mar aberto. Então eu rezo, eu me encontro, eu faço meu exercício físico, em 1 hora, 1h20, 1h30. Né? Então quando eu volto pra praia, é 6h45.
E eu Bem chego no cedinho. trabalho cedo, então eu procuro muito estar presente no momento. E se eu dissesse a coisa principal da vida é sono. Parece uma dissonância aí, né? Mas é sono. Eu cuido muito do meu sono. Que hora você vai Eu dormir? preciso dormir bem. Durmo 6 horas, 6 horas e meia. Tá maravilhoso. Durmo 10 horas da noite, né? 10h30, às vezes 9h30. Então, você tem um sono reparador, no outro dia acorda cedo, atividade física, o tempo no trabalho, o tempo com a sua família. Então, onde quer que eu esteja, eu procuro estar de corpo e alma. E eu recebi um feedback muito duro da minha filha, da Mariana, uns 15 anos atrás, que mudou minha vida. Era o começo do smartphone poderoso, né? Uhum. Aquele com tela, com vários apps, etc. E um dia ela chegou para mim, me fez uma pergunta, eu não ouvi, fez a pergunta 2 vezes. Ela falou assim: pai, o senhor tá aqui? Hum. Nossa, aquilo foi um tiro. Uhum. Porque ela falou assim, eu falei: por quê, filha? Ela disse: porque o senhor não tá prestando atenção. Eu já te perguntei 2 vezes e você sequer me ouviu. Então aquilo ali foi uma pancada tão grande que eu evito ao máximo estar preso com o celular, ao celular quando eu estou dentro de casa. Hoje, como a gente mora só, né? Sendo do ninho vazio, só eu e minha esposa, às vezes a gente combina, ó, agora nós vamos pegar no celular. E fica os dois, cada um ali no seu celular um pouco, mas eu procuro não fazer isso. Então, Tem que colocar limite. vida balanceada, uma alimentação, não é maníaca porque eu não consegui respeitar tantas regras, mas uma alimentação, se é do ponto saudável, e principalmente atividade física de manhã, onde você se encontra e você chega no trabalho de outra forma. Maravilha. Vamos falar, você falou que seus filhos agora estão morando em outro país, né? Até porque você teve uma experiência de trabalhar fora. Uma experiência muito curiosa. Conta um pouquinho sobre essa experiência e quais lições, como líder mesmo, você aprendeu lá que você usa hoje aqui. Ó, maravilhoso, recomendo para todo mundo ter a oportunidade de morar fora, né? Eu morei 5 anos na Itália, 3 anos na Austrália, e também tive vários trabalhos na Espanha, porque fiz uma startup de uma empresa espanhola. Eu ficava muito tempo, metade do ano em Barcelona, né? Então isso trouxe muito. Primeiro eu começo pelos meus erros, né? Você acha que quando você vai para um outro país, você pode levar as lições que deram certo num país para o outro. Vã consciência, não adianta. Você aprende o idioma, aprende italiano, mas não é sobre o idioma, é sobre a cultura. Então, se você quiser aplicar as mesmas regras de negócio, de liderança que você aprendeu, você vai falir. Você tem que aprender a linguagem cultural. Acho que isso foi muito rico. O ambiente da história de cada país, ele ensina como que é a gestão. A gestão é outra, os livros são outros, os filmes são outros. Então isso, do ponto de vista de expansão cultural, é maravilhoso, recomendo. Também de você acabar aprendendo várias línguas, né? Para os filhos foi uma grande escola, né? E essa escola eles não querem voltar para o Brasil, porque eles amam o Brasil para passar férias, mas minha filha fala 6 idiomas. Então você acaba sendo um cidadão do mundo e você querendo explorar esse mundão aí diferente do mundo que você nasceu, né? Então assim, foi maravilhoso, tive essa experiência, aprendi muito, errei muito, aprendi bastante, infinito e recomendo. Muito bom. E tem uma última lição. Fica à vontade. Os seres humanos são mais parecidos do que diferentes. Eu achei que, como eu ia para uma cultura anglo-saxã, as pessoas eram muito diferentes, como o latino da Itália, do Brasil, e como um psicólogo eu te falo, a gente é muito mais similar do que diferente. E só tem uma coisa que eu encontrei que é igual em todo lugar. O maior limitador de crescimento de vida, de crescimento de carreira, é a autoestima. Eu encontrei muita gente com baixa estima. E só de trabalhar essa estima, de fazer com que a pessoa se enxergue, quais são as competências que ela tem, o poder que ela tem, do reconhecimento, isso transforma vidas. E como trabalhar essa autoestima, Jonas? Você que é um psicólogo e CEO também, né? Olha, o líder, ele é um contador de histórias. A gente falou aqui de mamíferos, de ovíparos, né? Pensa na tua infância. Como você aprendeu? Com história. Como você dormia? Com história. Como que você aprendia? Com história. Então, acho que contar histórias, ouvir histórias e se interessar fidedignamente pela história das pessoas é o grande segredo. Porque na história da pessoa você capta o que é importante para ela e às vezes uma frustração, né? Eu devo confessar que às vezes eu volto para o meu tempo de consultório. Sabe, assim, as conversas de desenvolvimento que eu tenho com os líderes são sempre muito assertivas, muito direto ao ponto, mas lúdicas também, né? Porque eu acredito muito nesse poder de você entender o outro sem julgar e descobrir nele as fortalezas. Eu teria aqui 2 horas de exemplo para te dar. Um que me chama a atenção foi na Austrália, de uma head de estratégia, ou seja, uma vice-presidente de estratégia,
que era filho de indianos, que nasceu no Canadá, que formou em Colômbia e fez MBA em Stanford. Eu nunca tirei nem foto na porta dessas universidades, né? E na conversa com ela, era uma pessoa muito tímida, muito fechada. E eu comecei a contar para ela o que eu ouvia dela. Só, olha, você nasceu no Canadá, você estudou em universidade de primeira linha, você é uma pessoa super inteligente, você está aqui no centro de um projeto de transformação. O que está pegando, hein? Você consegue ver isso? E eu vi uma transformação de uma pessoa, inclusive fisicamente, de começar a sorrir, de mudar a roupa, né, de trocar o jeito que se vestia e que encarava a vida. Então também um outro convite que eu deixo para pensar, o ser humano é mais igual do que diferente. Pense se você está feliz, se você está livre, se você está num ambiente que você pode florescer, pode ser você mesmo. E pare de ser como os pacientes que eu tinha no passado, que vivia sonhando com uma vida diferente, sem fazer nada para mudar. Porque isso seria vender a vida por um salário. E eu te falo que a vida, o tempo de vida, ele vale muito mais do que qualquer fortuna, do que qualquer riqueza. Muito bom. Isso é o que muitas pessoas falam do poder da palavra, né, Jonas? O poder que o líder tem, né, de motivar a pessoa, tem muito a ver isso com autoestima também, né? Sim. E para fechar a nossa entrevista, que está muito boa, mas temos que Obrigado, encerrar, Laiane. ainda em relação ao poder da palavra, teve algum conselho de algum líder, de alguma família, que te marcou e que te guia até hoje como CEO? Tiveram vários, né? Tiveram vários. Um que me marcou até hoje é quando eu fui ser expatriado, ou seja, a primeira vez que eu fui mudar de país, que fui para a Itália, eu pedi para 5 CEOs, amigos, encontrar com eles e dizer o seguinte: se você for expatriado, o o erro que você cometeu que eu não deveria cometer? E um deles me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: Jonas, eu fui para o exterior, foi maravilhoso, eu explorei a Europa, passei 10 anos morando lá, mas eu me separei da minha esposa. Porque eu me dediquei tanto ao trabalho, tinha tanto que provar que eu era capaz, que eu esqueci da família. E aquilo ali bateu, sabe? Porque faz 33 anos de casado, e aí aquilo, eu pensei muito naquilo. E quando eu mudei para a Itália, aquilo foi um ponto que me chamou muita atenção. Então, eu acho que a gente tem que ter a característica, como mamífero, de espelhar no outro, aprender com o outro e não cometer os mesmos erros. A gente pode até cometer os mesmos erros, mas se você recebe um conselho como esse, ele é poderoso e a gente deveria prestar mais atenção. Muito bom prestar atenção aos sinais, né, Jonas, Sim, que a vida dá. perfeito. É isso mesmo. Jonas, foi muito boa a nossa entrevista. Muito obrigada por participar, por abrir aqui as portas de uma das suas unidades. Quero aproveitar e desejar muito sucesso para você, para todo o time da Pague Menos e muita saúde também, né? Afinal, estamos falando de saúde aqui também. Muito obrigado, Laiane. Assim como é de frente com o CEO, foi um prazer estar de frente com a Laiane. Ah, maravilhoso. Muito obrigada, viu? Obrigado. Sucesso. Sucesso. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Espero que tenham gostado, aprendido e espero vocês no próximo De Frente com o CEO. Até lá!